Fala galera, tudo tranquilo? Tudo beleza? Gente, estamos aqui num momento especial, fazendo uma entrevista aqui com um dos primeiros usuários da plataforma Passaraí, um dos primeiros testadores da nossa plataforma, uma pessoa que viu tudo nascer, tudo acontecer, que é o Rodrigo, que está aqui com a gente. E nós temos uma alegria enorme, né, de dizer para vocês que ele já foi aprovado num concurso, né, num concurso dos mais tops aí, dos concursos que tem no Poder Executivo Federal. E a gente queria contar um pouco dessa história, dividir um pouco do sentimento aqui, né, com vocês, porque você de repente pode se identificar com essa história que ele vai te contar, pode se identificar com a trajetória dele também, que é uma trajetória muito legal. Bem-vindo, Rodrigo. Fala, Fábio. Boa Beleza? noite, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo. Cara, que coisa boa, muito bom te receber aqui, muito bom estar com você e podendo compartilhar um pouco disso, um pouco dessa trajetória, um pouco dessa vitória aqui com o pessoal de casa, né? Isso é muito bom, assim, depois de ter vivenciado uma trajetória, várias lutas. É uma vitória, mas nem sempre uma vitória somente vitórias, né? Tem percalços no caminho também, né? Mas contando ali todas as dificuldades e, enfim, os êxitos também, pelo menos esse a gente pode somar aí a mais essa trajetória, né? Então, é excelente, eu fico assim, muito contente de poder incluir isso no momento, né? E, lógico, também, a gente já se conhece há algum tempo, né? Então, você é parte dessa história também, então, e uma inspiração também, sem dúvida alguma, né? Realmente, assim, a gente sempre quer ficar junto dos gigantes, né? E eu sinto que, pelo menos, cheguei um pouquinho mais perto disso. Nada, né? que é isso? Gente, para quem não sabe, o Rodrigo é um amigo meu, né? Um grande amigo aí de infância, né? Praticamente, né? A gente se conheceu no ensino médio, aí a gente devia ter aí uns 15 anos de idade, mais ou menos. A gente se conheceu e até hoje somos amigos, né? E aí a gente, nos primórdios, né? Quando começamos a desenvolver a Passaraí, começamos a criar a ideia e tudo mais, estava ainda em protótipo, não estava nem à venda ainda, né? Eu me lembro que um dia eu mandei mensagem pro Rodrigo e falei, cara, tô criando um negócio aqui, né? Fazendo uma coisa aqui com a minha equipe, uma solução de inteligência artificial para concurso que pode ser muito legal, né? E a gente pensou nisso e o Rodrigo foi um dos 5 primeiros, né, testadores ali, uma das primeiras pessoas que teve a oportunidade de usar a plataforma, né, e começou a usar, né, e começou a incorporar isso na trajetória dele, na rotina dele de estudo. Mas antes disso, antes da gente entrar nessa parte específica, né, eu queria que você contasse para o pessoal de casa um pouquinho da sua história em geral, como é que você começou nesse mundo dos concursos, o que aconteceu, né, que te motivou nisso aí, né, conta pra gente. Eu acho que, de início, né, eu tenho algumas experiências, não necessariamente concurso público para um cargo público. Por exemplo, eu fiz o concurso de admissão do Colégio Militar, e aí eu entrei na 5ª série no colégio, e após isso, né, eu fiz o vestibular da UNB, já no final do ensino médio, e também consegui a aprovação no vestibular, né? E já teve também um percalço ali que eu não consegui passar no programa de avaliação seriada daqui da UNB, né? Aquele que faz ao longo do ensino médio, né? E eu já não tinha conseguido a nota, e uma semana depois era o vestibular, né? Então já foi uma dose de desespero, ansiedade. Eu lembro assim bastante meu pai falando, não se preocupa não, a gente eu estudo com você semestre que vem. E nesse sentido, caso de Ferreira, espeto de pau, meus pais são professores, mas eu falei, eu não vou aceitar isso não. Então, taquei em cima e deu certo. Poderia ter dado muito errado também, mas que bom que teve essa situação também que eu consegui superar de alguma forma. E ao longo do curso resolvi adiantando ele e fiz vários cursos de verão na UNB e já estava com o curso muito adiantado e comecei a procurar vagas de estágio, e sempre que eu estava nos processos de seleção de estágio, eu simplesmente ia bem em provas, né? Então prosseguia para a próxima fase, mas geralmente esses processos têm muita dinâmica de grupo, tem entrevista, e geralmente essas eram as fases que eu infelizmente acabava não progredindo.
Até que fiz uma regressão, assim, de toda uma trajetória e pensei, pô, eu já passei em algumas provas, talvez o meu caminho seja pelo concurso público. E eu comecei a estudar, na época tinha saído um concurso para o Ministério da Saúde em 2008, nível médio, se não me engano, eram 600 vagas para Brasília, mais 300 para todo o Brasil, e eu acabei não passando nesse concurso, e alguns meses depois surgiu o edital do concurso da Fundação Nacional de Saúde, que foi o concurso que eu acabei fazendo já para nível superior, porque eu já estava no meu penúltimo semestre. Calhou que eu consegui passar um pouco fora das vagas, mas foi até bom porque eu não tinha nenhum diploma para apresentar ainda, né? E a necessidade de pedir um final de fila, acabou que deu tudo certo, acabei sendo nomeado ainda já com o semestre encerrado, mas precisei pedir adiantamento de diploma. E desde então, desde 2010, né, trabalho... Só uma coisa, você foi aprovado em que ano? Esse concurso foi em 2009, a primeira chamada dele foi em 2009, eu fiz a segunda chamada foi em 2010, né? Uhum. Em fevereiro, eu era para receber meu diploma no final de março. Sei. Então foi quando eu fui nomeado. Então você fez a prova em 2009 e foi nomeado em 2010. Isso. E entrou na FUNASA, né? Entrei. Legal. E desde então, lá eu trabalho com planejamento, né? Trabalhei com planejamento estratégico institucional, com muita interlocução também com o próprio PPA, né? E então já tem ali uma certa convergência, né, pro que realmente o analista de planejamento e orçamento faz, né, pelo menos nessa perspectiva do planejamento, né. Legal, legal. Não, e só um detalhe, né, assim, o Rodrigo contando a história dele aqui, né, nossa história se confunde bastante nessa época aí, porque ele fez o concurso do Colégio Militar na 5ª série, não é isso? Isso. Eu também fiz essa prova, né? Eram 120 vagas, eu fui o 121, e quem não passou foi eu, né? Foi eu que não passei, né? E aí acabou que eu passei no concurso para o primeiro ano do ensino médio, né? E aí acabei entrando no primeiro ano, foi aí que a gente se conheceu, né? E depois, né, enquanto ele passou na FUNASA ali de 2009 para 2010, eu passei na CGU de 2008 para 2009, ali, fim de 2008 e tal, por ali. Né? E aí, a CGU é um prédio praticamente vizinho do prédio da FUNASA, né? E a gente almoçava quase que diariamente junto lá, né? Era bem legal nessa época. Mas continue aí, segue aí. Até lembro bastante mesmo desses... E durou um tempo bastante, né? Porque você saiu da CGU justamente na época que você foi pro Tesouro, né? Mas isso, foi até 2014. Né? Isso. Então a gente teve muito almoço junto nesse sentido. Foi muito almoço junto, sim. E aí a gente também foi companheiro de cursinho, né? A gente chegou a estudar para CGU em 2012 e não passamos, né? Não passamos. Você ainda seguiu no estudo certinho e já foi direto aí para auditor lá do Tesouro, né? Eu, particularmente, não consegui mais ter, enfim, êxitos de concurso até então. Acabei a última tentativa sendo para analista de planejamento e orçamento, se não me engano, em 2015. E desde então eu não tinha mais estudado com muito afinco, né? E aí, realmente, por uma questão também de que vários concursos pararam de surgir, muito também concurso temporário que aparecia, já era pelo menos de um cargo efetivo, né? E acabei, nesse tempo, buscando mais a questão de desenvolvimento profissional também, comecei até uma especialização mais à frente, e agora meio que surgiu, né, a onda boa, né? Mas você virou chefe também, né? Teve toda essa questão, né? Uhum. Tinha que gerenciar gente, né? Fazer um monte de coisa, né? Teve um pouco disso também. Então, eu cheguei a ter uma função técnica, né? Ainda sem chefia. Depois, já um pouco mais recente, eu cheguei a ter a posição de coordenador. Foi quando uma das coisas, inclusive, que me motivou a voltar aos estudos foi numa mudança de governo, a tentativa da extinção do órgão que eu trabalhava e, enfim, contando as comissões, a coisa toda, aquilo começou a contar bastante, né? Então, aquela ameaça de você perder uma grande parte da sua remuneração, e fora outras questões também, que você não leva a aposentadoria, então isso realmente começou a pressionar um pouco mais também nesse sentido de, eu acho que preciso tomar uma decisão mais assertiva e definitiva em relação à minha carreira, né? E não só isso, eu comecei a trabalhar no Ministério das Cidades depois desse tempo, e teve reestruturações lá no Ministério, inclusive a minha coordenação foi extinta, acharam uma outra locação para mim, que inclusive é numa área que eu trabalho também, que é a de governança, né? Mas passando o tempo todo por essas ameaças, por essa instabilidade e muita ansiedade, né?
Então, realmente, em função disso, acho que realmente precisava tomar, enfim, a iniciativa e realmente cair para os estudos. Aí quando foi que você resolveu, então, voltar a estudar? Foi quando, mais ou menos? Foi mais recente ali, a decisão mesmo de, não necessariamente de executar, mas de vou fazer isso ali final de 2022. Inclusive teve o concurso da CGU, eu cheguei a fazer, mas não fiz uma preparação adequada, então não foi adiante. Só que eu estava fazendo uma especialização também, né? Então isso já estava competindo também bastante, né? Então, embora eu não estivesse conseguindo dar uma carga de estudo para concurso, eu sabia que, finalizado a minha pós-graduação e entregando o trabalho de conclusão de curso, imediatamente eu já ia começar a estudar para os concursos, porque eu sabia que eles iam vir em algum momento. Entendi. E aí, depois disso, veio aquela parte de você, de fato, iniciar os estudos para concurso mesmo. Isso foi em 2023 já? Final de 2023, que foi quando eu entreguei o meu trabalho de conclusão de curso. Sei. E logo depois, em janeiro, já começou a ter então já foi 2024. Isso, já finalzinho de 23 para 24. Entendi. E com 24 saindo o edital de tudo, né? A notícia de planejamento saiu, o Banco Central saiu, o Tesouro saiu, o próprio APO saiu também, né? E falei, nossa, eu deveria estar fazendo uma trilha já de evolução, esperando no pré-edital, esperando só os ajustes, e na verdade já estavam ali, já na cara. Já saiu, né? Exato. E vamos até observar isso aqui, tá, gente? Uma coisa interessante de se observar, né? Primeiro, né, dá para você ver aí na história do Rodrigo que tem percalços, tem coisas que às vezes, né, de repente não foi para frente, não passou, tivemos derrotas e tal, todo mundo tem, eu também tenho várias derrotas e tudo mais, isso é bem normal, né, bem normal, a gente entrar no mundo dos concursos, você vai, né, em um fica por uma questão, outro fica por outra, outro vai embora na discursiva, outro vai para lá, vai para cá, não classifica, enfim, não chama, né, então tem toda essa guerra aí, né, e outra coisa para você observar também, né, muita gente, às vezes, idealiza o concurso como aquela coisa de não, você tem que começar a estudar agora e você vai seguindo, estudando sempre e tal. A vida se impõe, amigo, a vida se impõe. Tem horas que, né, infelizmente, você vai acabar largando para uma outra coisa e tal, as coisas acontecem e, de repente, pode ser que aqueles planos que você tinha que ia ser tudo lindo, maravilhoso, perfeito, acabam não acontecendo, não é verdade? E aí você vê, Rodrigo, a última vez que estudou foi para a APO em 2015, não é isso? Aí voltou a estudar efetivamente praticamente em 2024, ou seja, 9 anos sem estudar, né? 9 anos sem estudar especificamente para concurso, né? Claro que, você fez, né, aprendeu muito no trabalho, né? Teve todo um crescimento ali no trabalho, o cara já trabalhava com planejamento, né? E passou para análise de planejamento, né, e orçamento, que é um concurso que, claro, que caiu alguma coisa aí do que você já aprendeu, certamente. Mas assim, você vê que às vezes a gente para, a gente volta e tal, e é possível, gente, é possível. Isso é muito importante de se frisar, tá bom? Mas aí beleza, você voltou aos estudos, e aí assim, aquele peixe fora d'água, né, de repente, de começo, e aí como é que foi isso aí? Como é que foi essa sensação de começo? Como é que você se organizou? Qual foi a sua estratégia? Então, primeiro, inclusive ajudou um pouco os editais aparecerem mais ou menos na mesma época, embora, salvo engano, o CNU tenha sido o primeiro dos editais que apareceu, né? E já fiz, enfim, a verticalização do edital, justamente para conseguir enxergar dos blocos que foram disponibilizados aquilo que tinha mais convergência com a bagagem que eu tinha, ainda que tivesse um pouquinho mais para trás em termos de concurso, mas também incluindo outros estudos que tenha feito, né? E então escolher o bloco mais adequado nesse sentido, e já poucas semanas depois apareceu também um concurso de analista de planejamento e orçamento. E é um concurso que sempre me seduziu por conta da temática, por ter sido, enfim, já há mais de décadas de trabalhando com planejamento, mas eu tive que ser honesto comigo mesmo, de olhar assim e ver, olha, boa parte das vagas de analista de planejamento e orçamento estavam em um cargo que tinha conhecimento de economia. Eu tive cadeiras de economia na faculdade, de micro, macroeconomia, apesar de nunca ter estudado a economia do setor público, né? Mas eu enxerguei aquilo e falei, realmente, eu acho que tem um gap de competência que eu não vou conseguir suprir,
E o bloco que eu escolhi para análise de planejamento e orçamento era um bloco com 5 vagas, contando inclusive cotistas, coisa toda. E realmente assim, realmente deu uma assustada, né? Mas não tinha muito para onde fugir. O que realmente tinha mais convergência, menos lacunas para tentar buscar, inclusive até por uma questão de edital já muito próximo, né? Já lançado, inclusive. Então, realmente, assim, foi necessário ter que priorizar um outro bloco menos vagas, e esse bloco também tinha mais convergência com o bloco. Esse caso tinha mais convergência com o bloco 7 do CNU, por causa das matérias, né? Inclusive, você é professor de economia, então eu já sabia que você seria uma referência para buscar material de economia, cheguei até conversar com você isso, e deixei para lá, né, basicamente, não tinha muito o que fazer em relação a isso. Então foi realmente uma estratégia, e em função disso, inclusive, eu tive que abdicar de outros 2 concursos, porque Tesouro não abriu vaga que não caísse economia, a não sei TI, né, que enfim, seria uma área mais deslocada ainda, e Banco Central a mesma coisa, né? Então acabei ficando com esses 2 concursos, sendo que o JPO não era justamente onde tinha mais vagas, né? E assim, né, fui buscando seguir para conseguir me preparar. Então consegui comparar os editais, ver o que eram comum entre si e estruturar aquilo justamente de saber, olha, tal conteúdo está caindo só para PO, e a prova objetiva de APO foi uma semana antes do que era previsto para o CNU, né, antes da tragédia Rio Grande do Sul, e esse tempo de reta final mesmo para essas matérias do CNU que não estavam no APO também, né? Então, ainda tendo que dividir um pouco a atenção entre os 2, mas busquei justamente fazer o máximo possível para que não tivesse que abranger muita coisa em cima da hora, né? Claro, foi um pragmatismo aí, né? Eu acho que isso é muito importante, tá? Isso é muito importante, a gente até, né, dar essa dica aí pro pessoal que está seguindo a gente, que é a questão de você, às vezes, analisar o edital que está mais perto da sua realidade. Né? Muita gente, às vezes, faz a prova de concurso com aquele espírito da Mega Sena. Assim, então, vou jogar na Loto Fácil que tem mais chance para ganhar. Só que, assim, o teu jogo não é a Loto Fácil. Às vezes, o teu jogo é o jogo que você já está preparado, que você já estudou e etc. Né? Essa questão de analisar número de vagas, analisar a concorrência, né? Número de inscritos, etc. Isso é uma coisa muito secundária, gente. Tá? Muito secundária. Eu acho que o mais importante é você pensar naquele edital que está próximo da sua realidade, que você vai precisar estudar pouca coisa naquele prazo, que você já está quente nas matérias, já está bem e etc. Mas que seja também, claro, um edital que te motive a estudar, né? Não adianta você também pegar um edital que às vezes está próximo para você, mas que você não vai ter motivação nenhuma para estudar, você não se enxerga no cargo e tal, que é uma coisa complicada também, né, de você manter aquele pique para estudar, tá? E isso é muito importante. Você vê que houve um pragmatismo. Rodrigo, voltando a estudar aí, 9 anos depois, e tal, falou assim, olha, eu vou pegar aquele edital que está mais perto da minha realidade, né? E aí, escolhendo esse edital, veja que você começou planejando para o CNU, não foi? Exatamente. Pois é. E aí, depois ainda surgiu a APO, teve uma correção de trajetória aí, mas aconteceu muitas outras coisas, né? Conta pra gente aí, porque teve aqueles adiamentos, né? Teve umas coisas assim, né? Como é que foi esse momento? Então, o concurso de análise de planejamento e orçamento, ele foi uma semana antes do que estava programado o CNU, foi ali final de abril, e já também o desespero de fazer uma reta final de uma semana para o CNU, e demorou bastante também para sair o adiamento, acho que foi para quinta ou sexta-feira, antes da prova, né? E aí, claramente, eu já sabia que, a depender do resultado do APO, passou o CNU e eu ia estudar para a discursiva do APO, ainda esperando, logicamente, estar classificado ali, né, para ser chamado. Mas houve a mudança do calendário, inclusive a própria prova discursiva do APO também foi, acho que atrasado um mês em relação ao que estava previsto anteriormente, e passou que, além de fazer a discursiva do APO, ainda ter uma preparação pós-discursiva do APO para o CNU. E então, mas a partir do momento também que eu vi que tinha uma chance de conseguir uma boa classificação no análise de planejamento e orçamento, apostei mais justamente, e aí foi um redirecionamento, minha prioridade principal no início era o CNU, e isso foi convertido em priorizar a análise de planejamento e orçamento para a parte da discursiva, e depois correr atrás na reta final ali de um mês para o CNU, né? Então teve rearranjos e a coisa toda também.
Então, no começo, a prioridade era o CNU por causa do EPPGG, não era isso? Isso. E depois virou o APO, a prioridade por causa dessa inversão de calendário. Isso, teve inversão de calendário, também teve uma questão também voltada à convergência também dos conteúdos, né? E aí, claro, né, por exemplo, essa parte de planejamento tinha no bloco 7 CNU, tinha no cargo 2, coisa que não tinha, por exemplo, no cargo 1. E querendo ou não, era algo que eu já conhecia da minha trajetória profissional, não necessariamente aplicado a concurso, mas trabalhando o tempo todo com isso, claro. Sabia que seria uma forma de tentar atalhar, dado que já estava tudo muito em cima, né? Mas aí foi realmente isso, então houve mudança de trajeto no meio em função, enfim, de vários imprevistos mesmo. Claro, não, e uma coisa interessante, né, que eu acho que vale a pena pontuar, é que eu vejo como muito recorrente, né, todos esses anos que eu estou trabalhando com concurso, eu vejo que as pessoas que passam, normalmente têm essa característica de se adaptar aos imprevistos. Então, assim, aconteceu um imprevisto, bola para frente, vamos embora, vamos estudar para a próxima, vamos mudar a trajetória um pouquinho e partir para cima, né? Por quê? Porque, gente, muita gente, às vezes, com o adiamento aí, desistiu de estudar, parou de estudar. Teve muita gente que, às vezes, com esses imprevistos, saiu do foco, foi fazer outras coisas, tinha viagem marcada, tinha não sei o que marcado e saiu da pegada do estudo, né? E tem gente que, às vezes, assim, acontece imprevistos, às vezes perto da prova, durante a prova, e larga, desiste, sabe? E assim, isso é muito emblemático, né? Tem até uma história de uma prima da minha esposa, que hoje ela é consultora da Câmara, da área de Direito Administrativo, e a minha esposa contou a história, que ela fez a prova, olha só, ela fez a prova era manhã e tarde. Ela saiu da prova da manhã, chorando, super decepcionada com a prova, horrível, foi mal demais, não sei o que e tal, não ia mais voltar para a parte da tarde. Aí o marido dela, que não sei se a época era marido já, né, porque ela já está há uns 10 anos lá na Câmara já, né, mas na época o marido dela virou para ela e falou, não, você vai voltar, você já se inscreveu, você já fez a prova da manhã, precisa voltar. E ela passou em primeiro lugar, né, para você ver, assim, é uma questão de que às vezes você insistir, ter essa persistência, se adaptar aos imprevistos, né, é uma coisa que vem o sucesso. Eu lembrei até de uma história, Fábio, num dos concursos que eu cheguei a fazer para o Ministério da Saúde, foi justamente numa época que eu estava insatisfeito na FUNASA, né? E eu fui fazer a prova e eu olhei a redação, né, o tema da discursiva, eu falei, gente, eu não entendo nada disso aqui. Eu falei, não, beleza, vou fazer a objetiva, vou olhando o que tem na objetiva enquanto isso, e é isso que na prova objetiva ali tinha uma questão, né, era a prova do Sebrasp também. Eu falei, eu vou partir da premissa que isso aqui tá certo e eu vou desenvolver minha redação em cima disso. Foi o suficiente para conseguir ter a nota. Olha só. E chegar em algum momento até ser nomeado. Acabei não assumindo por outras coisas, até porque inclusive a maré mudou um pouco lá na FUNASA, né? Melhorou. Mas assim, realmente acontece coisas imponderáveis, né? A gente tem que se expor às oportunidades, claro, né? Claro, sem dúvida, né? E legal. E aí assim, dentro desse período, né, você estava lá estudando, eu me lembro disso, né? A gente até conversou, né, do que poderia estudar, né, e tudo mais. Até a gente falou, né, eu lembro que eu te falei dessa questão do APO, né, e desses outros concursos que não estavam no CNU, né, o Tesouro, o Banco Central e tal, que de repente muita gente ia puxar a atenção para o CNU, porque era um concurso muito grande, e etc, e às vezes ia ter até menos atenção nesses outros, né, e aí você vê, você fez um concurso que era o quê? Era 5 vagas, né, que você falou? Pro cargo 2, 5 vagas. 5 vagas e deu certo, né, uma coisa interessante também de se notar, né, e aí dentro disso tudo, estávamos lá desenvolvendo a plataforma, Passar Aí, e aí eu entro em contato com você e falo, cara, testa aí, né, vê o que pode te ajudar e tudo mais. Na época a gente estava em desenvolvimento, estava nem vendendo ainda, e você começou a usar. Como é que foi isso? Conta pra gente essa experiência. Então, eu fui conhecer, né, receber o convite para ser um dos testadores da ferramenta já com a fase objetiva tendo acontecido, né, mas chegou o momento de estudar para discursiva, e realmente para discursiva muda completamente assim, a forma de você precisar reter o conhecimento, conseguir transformar isso num texto, né? Então, assim, muitas vezes você vai se preparar para o objetivo, você quer lembrar pontos, palavras-chave, mas na hora de desenvolver discursiva aquilo precisa ter uma conexão lógica, né?
E, assim, já no início, a gente tinha já os temas definidos de quais seriam as peças, né? Então tinha um parecer, uma dissertação e mais 2 questões de 4 matérias. E eu já comecei já pedindo, né, sugestões de redação, correções também, então eu pegava um tema, desenvolvia. Então já começou a ser bastante útil por causa disso. E justamente assim, tentando buscar possíveis temas mesmo que poderiam cair, porque realmente para uma discursiva fica muito amplo, né? E aí você começou a ver de iniciativa da Passaraí mesmo, ela começou a mandar uns temas para você e você foi desenvolvendo em cima daquilo? Então, alguns temas eu consegui já produzir, né, e aí ajudou também com alguma correção, principalmente de verificar se o que foi escrito estava coerente. Aderente ao tema. Isso. E, inclusive, foi útil depois da própria redação na parte de fazer os recursos, né? Exatamente, porque teve 2 fases para o Sebrasp de recurso, né, para recorrer contra o padrão de resposta. Então, para conseguir justamente fazer com que partes que eu considerava importantes da minha redação fossem incluídas nesse padrão, e também na própria correção, né? Então, eu inclusive consegui alguns pontos que na minha colocação acabou não fazendo diferença, mas a depender da colocação poderia ter feito uma mudança ali de colocação, né? Então, eu consegui ponto, inclusive, em questão que eu tinha ido muito bem. Assim, realidade brasileira, eu tinha conseguido uma boa nota. Então, geralmente, você não tem muito mais de onde tirar quando você tem uma nota razoável. Ainda assim, eu consegui um aumento de conceito no recurso da discursiva de realidade brasileira. Então, isso foi... Caramba, que legal. Então, isso foi muito bom, sabe? E foi o recurso da Passaraí. Você foi lá, gera um recurso, tal, para argumentar com relação a isso, e foi. Eu fiz uns prompts, né, assim, já fazendo as camadas, né, então, para gerar a persona, né, você concursando, você fazendo concurso para o Sebrasp, um recurso contra a correção, e também se alimenta ali com as informações que você tem. Então, assim, a transcrição da redação, né, o próprio padrão de resposta, e no padrão de resposta também vinha a aplicação de conceitos, e a gente fazia uma estimativa com base na nota também de qual deve ter sido o conceito que foi aplicado, né. Então, com base nisso, e inclusive pedir um próprio julgamento da ferramenta. Você considera essa nota coerente? Às vezes ele dava, às vezes é coerente, mas cabe recurso talvez se você expor tal coisa. Então eu falei, beleza, vamos então por aqui e tentar incluir. Que legal, cara, que legal. E deu certo em alguns recursos nesse sentido. Então, o que realmente mais me surpreendeu foi daquilo que eu já tinha ido bem e consegui ainda melhorar essa nota. Não, é muito bacana que perguntaram pra gente, inclusive no perfil da Passaraí, né, essa questão perguntaram exatamente isso, assim, eu não lembro exatamente as palavras, mas assim, que tipo de inteligência artificial que você usou, né, que no caso você usou a própria Passaraí, não é isso? E como que foi essa geração dos prompts, né, então você, apesar de, claro, a Passaraí não precisa disso, né, você pode fazer uma pergunta direta, mas você foi lá e falou, ó, faça um recurso assim, baseado nesse recurso, o que dá para melhorar e tudo mais, foi fazendo toda uma interação ali, né, que é muito importante, né, porque a inteligência artificial ela tem essa característica, né, de ir aprendendo com aquilo que você interage com ela, né, e ela vai melhorando a qualidade da resposta, né, mas que coisa boa, cara, que coisa boa. E assim, já tinha familiaridade com a inteligência artificial generativa, já utilizei inclusive para outras finalidades, né, tinha sido um apoio até conhecer o Passaraí, eu realmente resolvi testar, e na verdade foi até para mim mais fácil de abandono o que você estava usando antes e vai usar o Passaraí, porque estava, enfim, tendo mais precisões, né? Principalmente para tirar dúvidas também, porque muitas vezes, ainda mais hoje, que tem muito material, você estuda muito por material, por videoaula, isso não era muita realidade, por exemplo, ali em 2012, que a gente está usando a CEJA, por exemplo, que a gente até fez um curso presencial, né? Então você tem um professor ali presente, que já não é muito a facilidade que você tem hoje, então você tinha a oportunidade realmente de ter alguém que conseguisse tirar essas dúvidas e ir lapidando, né? Que é uma coisa que realmente é escassa hoje, né? Não, e discursiva é mais escasso ainda, né? Porque os materiais, gente, não tem como, né? A maior parte dos concursos, você tem um número X de inscritos lá, suponha 20 mil, 40 mil, 80 mil inscritos, e aí classifica para fazer a discursiva, às vezes, ou para corrigir a discursiva, sei lá, 200 pessoas, 300 pessoas, ou até menos, até 100 pessoas, 50 pessoas, enfim, né? Como é um número brutalmente mais baixo,
a maior parte dos materiais de concurso, eles são focados na prova objetiva. Isso é natural, né? Isso é natural, porque vai impactar um número maior de pessoas, né? E aí você vê, o Rodrigo precisou se preparar para uma discursiva, e aí, de repente, você tem que buscar novos argumentos, você tem que buscar ideias de temas e etc., que às vezes não vai ter no material, né? Isso é uma coisa muito normal de acontecer, e fico muito feliz da Passarei ter te ajudado nesse sentido, né? E aí, depois, então, né, acabou essa parte, acabou a parte do recurso e tudo mais, e aí você ficou dentro das vagas do concurso de APO, correto? Ainda tive um desafio para a partir de uma avaliação, né, biopsicossocial, e tinha um concorrente à minha frente, né, e já pensando, olha, vamos pro CNU, né, vamos para frente do CNU, até porque realmente grande parte do que a gente já podia fazer já estava feito, né, e realmente foi uma surpresa para mim que um dos concorrentes acabou não conseguindo ser aprovado nessa condição, né, e aí eu acabei voltando para dentro das vagas. Eu já estava dentro da homologação, né? A homologação estava garantida ainda fora das vagas, no cadastro de reserva. Mas foi uma notícia, assim, realmente surpreendente. Tanto que, por enquanto, ainda está rolando as outras fases do CNU, né? Mas agora, pelo menos, já saiu o resultado final, já com curso de formação também, né? E aí você vai até um pouco mais leve, por exemplo, essas outras fases também do CNU, por exemplo, né? Ah, claro, com certeza. Então, apesar de ter passado nesse concurso, a gente sempre, né, fica... e aí, às vezes acontece também de você começar a passar em alguma coisa e já começa a passar de uma vez em outras também, né? Sim. Então, também estou com expectativa, né? Mas também, logicamente, estou com uma expectativa muito grande em relação ao curso de formação também, né? Mas a circunstância foi basicamente essa, assim. Sei. E aí você está indo para o curso de formação agora de APO, certo? E aí você acha que, assim, né, agora passou a etapa do concurso, mas você se habituou a usar a Passarei, né, a utilizar ali para tirar dúvidas, enfim, e tal, e tem o curso de formação, vai ter o seu trabalho depois e tal. Você enxerga uma abertura para seguir usando ela em algum contexto, alguma coisa? Como é que é isso? Eu só não usei ainda porque não saiu o projeto pedagógico. Mas até já tem os eixos e com algumas disciplinas, né? E com certeza é uma ferramenta que vai ser bastante utilizada ao longo do curso de formação, né? Então, também tem um pouco da dificuldade. Isso é até interessante, né? Porque o Passarei, pela possibilidade de buscar e também pela curadoria da base de dados, né? Se você for pensar, por exemplo, eu quero tentar aproveitar um material do último curso de formação da PO. O PPA era simplesmente diferente, o orçamento teve suas mudanças também. É capaz até de você aprender errado e isso prejudicar o seu desempenho no curso de formação. E lógico, né? Você aprende de forma viciada, é mais difícil ainda você tirar esse vício. Então, até mesmo essa questão de buscar o material já pronto, que a ENAP tinha feito à época, na verdade não lembro se foi a ENAP ou a ESAF que existia ainda, né? Mas, assim, sem dúvida alguma, a ferramenta vai continuar fazendo parte de fases posteriores, assim, não só do estudo do curso de formação, mas como profissional também você faz parecer de mérito, faz nota técnica, né? E já é um uso que eu tinha familiaridade também, né? Então, assim, possibilidades são inúmeras, com certeza. Não, e até uma coisa que eu não sei se você viu aí, a gente até andou publicando agora, né, esses tempos agora, que a Passarei ainda está com uma funcionalidade nova, que é uma pesquisa em tempo real. Então, assim, mesmo que você pergunte uma coisa que às vezes saiu uma lei nova, um decreto novo, uma regulamentação nova do Ministério que saiu ontem, anteontem, semana passada, se tiver na internet, ele vai lá, pesquisa, trata a informação e traz um resumo para você também. E traz a fonte, inclusive, o link, você pode clicar lá e dar uma olhada. Isso é muito legal, porque também poupa um tempo enorme, né? Veja que às vezes você precisa fazer uma revisão, você tem que entrar, às vezes, no Google, aí pesquisa, aí olha o primeiro site, não é uma propaganda de outra coisa, aí vai no outro, vai em outro, aí lá pela tanta, né, você vai lá e encontra alguma coisa que você está precisando, né? A Passarei também tem o potencial de fazer você economizar muito tempo com relação a essas pesquisas, né? Isso é muito legal e nem tinha na época que você estava estudando. Sim, inclusive costuma ser uma limitação de inteligência artificial generativa essa questão da base de dados, né? Então vem uma coisa nova, você fica preso ali. Ele não vai reconhecer,
talvez você tenha que alimentar ele com os dados que você pesquisou propriamente para conseguir gerar algum resultado, né? Então isso ainda também faz uma diferença grande, né? Não, com certeza. Mas que legal, que alegria, né? A gente vê que, olha, a gente não estava nem vendendo, né? Botou só um pessoalzinho para testar e já tivemos aprovados entre essas pessoas. E digo mais, viu? Entre esses 5 aí, tem gente ainda que está perto de ser chamado no Banco Central também, viu? Tem 2 alunos meus que eu chamei para essa leva inicial de testadores e que estão na lista ali, estão na briga. Vamos ver como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Mas assim, você tem alguma mensagem para deixar para o pessoal que tá assistindo a gente? Às vezes, né, o seu exemplo ele pode inspirar muita gente, né? De repente, se você tiver essa mensagem aí, manda para nós. Ah, sim. Acho que a gente tem desafios e muitas vezes alguns deles são imponderáveis, né? E alguns deles não passam, né? Eles estão lá sempre com a gente. Então, a gente precisa realmente, às vezes, conseguir dar um jeito de, em cima do que está posto, conseguir se organizar, né? Planejar para tentar ir correr atrás, né? Então, agora, lógico, né? Esforço é uma coisa muito importante, mas se organizar bem, enfim, foi um esforço direcionado e, de alguma forma, também, se você tiver os auxílios, eu tenho uma esposa que me apoia muito também e também está nessa luta, né? Espero que sirva também de inspiração para esse momento. Inclusive, ela não nos acompanhou hoje aqui justamente porque foi para casa estudar, né? Que legal. E a gente tem que apoiar isso, né? Uhum. Mas acho que é isso, assim, a vida não é só de vitórias, né? Acho que realmente conseguir aprender, ter as lições aprendidas, ver o que falhou para trás, o que pode fazer diferente, também é muito importante, né? E resiliência, né? Porque querendo ou não, não é fácil você tomar porrada todo dia, né? Com certeza. Então, realmente conseguir olhar para isso, né? Então, tive os meus casos, inclusive acho que depois de 2012 da CGU foi uma porrada bem grande, porque foi um autossacrifício muito grande, assim, de ter aula de noite, final de semana, eu estava trabalhando, tirei 40 dias de férias, eu tinha férias acumuladas, e todas aquelas férias que você poderia ter descansado, não descansou e não passou, né? Uhum. Eu acho que quando é recompensado é maravilhoso, mas quando deu água, realmente é um pouco mais triste, mas a gente precisa seguir adiante, né? Claro, então, com certeza. Acho que o principal é isso, assim, não deixar se abater nunca, sabe? Beleza, que coisa boa. Gente, esse foi então o Rodrigo Varela, um dos primeiros aprovados aqui da Passaraí, que nós estamos trazendo aqui com grande alegria para vocês, né, dividindo essa história aqui com vocês. E aí você, né, é interessante, né, eu queria saber de você, se você se identificou com essa história, se de repente você também está nessa situação aí, querendo voltar depois de um tempo, né, ou você também está nessa batalha, né, tentando se adaptar aí aos novos desafios que vão acontecer, aos novos concursos que vão sair. Comenta aí com a gente, vamos trocar uma ideia e vamos sempre dividir esses casos, esses exemplos, porque eles podem nos ensinar também a como utilizar a plataforma da Passaraí, porque as possibilidades são infinitas, né? Tem muita coisa que a gente pode usar mais para frente. Beleza? Então, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e voltamos num próximo programa aqui com vocês. Um abraço.